Boa noite, amigos. Hoje nós recebemos uma pessoa que é apaixonada por Portugal. Amanda Aloy, que é sommelier famosa e entende tudo de vinho. Amanda, por que sua relação com Portugal? Então, meu marido foi fazer um mestrado e eu fui com ele acompanhando, ficamos quase 1 ano e meio. Eu já conhecia de vinho, já estudava sobre vinhos e quando morei lá fiz um relacionamento muito grande com os produtores, né, de conhecer todas as regiões e me apaixonei perdidamente pelos vinhos portugueses. E vai lá 2 vezes por ano? E vou sempre uma vez com a família, uma vez a trabalho, assim, mais focado, para visitar feiras, para visitar produtores e conhecer coisas novas. Sacrifício danado, para ir lá comer um bom bacalhau, comer um bom vinho, visitar tanta coisa bonita de Portugal, né? Exatamente. Esse é o lado positivo do trabalho, né? Todo mundo queria ter um trabalho desse. Isso. Meu marido diz que quando ele foi estudar e eu fui beber. Eu digo, não, eu fui estudar também, só que o meu estudo é muito mais interessante do que o do direito, não é? E ele gosta de um vinhozinho também? Ele gosta. E como é que começou a sua relação, Amanda, com o vinho? Eu sou formada em hotelaria, então meu primeiro trabalho com vinhos foi uma oportunidade que surgiu ainda na época da faculdade, no Bom Preço, quando o Bom Preço lançou o Clube do Vinho, do Bom Clube. E eu comecei como consultora de vinhos do Hiper, ficava ali no Hiper de Casa Forte, atendendo clientes. Fiz algumas formações, na época eu tinha 22 anos, já faz exatamente 20 anos. E... Não venha pra cá mentir, não. Não venha pra cá mentir, não, que não pode, sim. E aí foi quando eu comecei a despertar esse lado do vinho, né? E comecei a fazer cursos. E aí em 2008 eu fiz, não, eu quero trabalhar com vinhos e fui para a Califórnia e fiz o meu primeiro curso de sommelier na Califórnia. E depois voltei e continuei, comecei a dar cursos de vinho em 2009 no Clube do Vin. Né? Comecei com os cursos de vinho e pronto. E fui muito por esse caminho dos cursos, da formação, da consultoria, não é? Porque eu acho que é muito importante nesse mundo do vinho a gente estar sempre propagando esse conhecimento, não é? Porque muita gente acha, vinho é difícil, né? Vinho é uma bebida meio que era considerada uma bebida muito quase intocável, assim, não é? Para ocasiões especiais. E hoje não. Hoje a gente vê que o vinho, ele está no dia a dia das pessoas, ele está na praia, ele está na piscina, ele está numa festa, ele está num jantar, né? Está em ocasiões especiais, mas as pessoas cada vez mais trazem o vinho para essas ocasiões mais simples. Trabalhou com o Marcos lá no Clube do Vin? Sim. É uma pessoa especial, né? Exatamente. E o Clube do Vin é realmente uma casa que faz falta no Recife. Faz, bastante. Eu fazia cursos, dava cursos lá todo mês e eu morro de saudade da comida, do ambiente, né, dos cursos que eu dava lá, né, da oferta de vinhos. Né? Eles também trouxeram, né, eles abriram muito esse mercado de vinhos aqui, né, em 2009. Trazendo vinhos diferentes e faz falta mesmo. E como é a origem, Amanda, desse nome da sua profissão? Sommelier, quer dizer isso? O sommelier, ele nasceu na França com o intuito de existir uma pessoa que precisava provar o vinho antes do rei para saber se o vinho não estava envenenado. Então, ele provava o vinho antes que o rei provasse, né? Ele embarcava antes do rei, né? Exatamente. E aí, lógico que hoje não é mais para isso, mas inclusive o sommelier, ele deve provar o vinho antes de servir, inclusive nos restaurantes que tem a figura do sommelier, o sommelier prova o vinho e depois é que serve, lógico que é uma provinha muito pequena, né? Mas para saber se o vinho realmente está bom e está em condições de ser bebido pelas outras pessoas. Porque o sommelier do restaurante grande, que serve várias mesas, no final ele ia ficar neném, né? Tem que tomar pouquinho, né? Mas, inclusive, outra coisa que o sommelier não faz ele não bebe o vinho. Ele cospe o vinho, né? Ele bota na boca, né? Ele sente o vinho, mas depois ele dispensa aquele vinho. Ele não engole o vinho. Agora, a sua paixão por Portugal inclui a paixão pelos vinhos portugueses? Isso.
Eu digo que eu sou apaixonada pelo Dão, que é uma das regiões ali do centro de Portugal. Mas eu sou louca pelos vinhos portugueses. Inclusive, segunda-feira teve até uma feira de vinhos aqui, de vinhos portugueses aqui em Recife. E eu adoro, assim, eu conheço... Hoje eu tenho o prazer, assim, de dizer que tenho grandes amigos em Portugal, produtores de vinho. E eu acho que o vinho português, ele tem uma coisa maravilhosa, que é acompanhar as refeições, né? Então, o vinho português, ele é muito gastronômico. E isso, para mim, é uma das melhores coisas no vinho. Ô, Amanda, me diga aí a diferença. Vinho tinto, vinho rosé, vinho branco, vinho verde. O que é isso aí? Eu vou começar pela questão do vinho verde. Muita gente confunde, né, o que é o vinho verde. O vinho verde é feito de uvas verdes. Não, na verdade, vinho verde é uma denominação de origem. Então, do mesmo jeito que existe Alentejo, Douro, Dão, Península de Setúbal, existe a região dos vinhos verdes. Esse nome é porque a região é muito verde, então por isso que a região tem esse nome. Mas na região dos vinhos verdes é feito vinho branco, vinho rosé, vinho tinto, espumantes. E a diferença entre eles é que o que dá cor ao vinho é a casca da uva. Então o vinho tinto, ele é feito em contato com a casca, em contato com as sementes da uva. Isso dá também o tanino do vinho tinto, que é aquela sensação de adstringência que a gente tem na boca. E o branco e o rosé, por exemplo, eles não têm isso ou têm num nível muito, muito menor, né? Porque o branco, ele é feito sem as películas, né? Sem a casca, e o rosé, ele é feito da seguinte forma: ele começa como se ele fosse um tinto, né? Então, ele fica ali um tempinho em contato com as cascas e depois ele é separado da casca quando chega naquela cor que o enólogo deseja. Porque muita gente até imagina que é uma mistura do vinho branco com o vinho tinto, o rosé. Já existiu, assim. Isso, mas já existiu. Em alguns casos, ele também é feito assim, mas hoje em dia não é mais comum. E hoje em dia o rosé, ele ganhou um status muito grande por conta dos vinhos da Provence, né? Daqueles rosés da Provence, e aí todos os produtores hoje fazem vinhos. Uma coisa engraçada é que eu morei em Portugal quase 2 anos, depois voltei, aí engravidei e passei acho que 1 ano e meio mais ou menos sem ir a Portugal, quase 2 anos. Quando eu voltei, todos os produtores já faziam vinhos rosés, que não era comum, tipo 2 anos antes. Porque o mercado hoje, né, pede aquele rosé mais clarinho, aquele rosé mais leve, mais gastronômico, do que aquele rosé pesado, aquele que tinha aquela cor intensa, não é? Quase um tinto, assim. Apesar da sua paixão por Portugal, você também atua em vinho de outros países, vinhos franceses, chilenos, da Califórnia. Você esteve lá na Califórnia, né? São bons os vinhos da Califórnia. São maravilhosos. Inclusive, assim, é uma pena porque, pra gente, os vinhos californianos chegam muito caros. É um produto que, assim, já é caro lá. E pra gente aqui, com todos os impostos, né, eles ficam ainda mais caros. Mas, assim, os Cabernet Sauvignons de Napa Valley são fantásticos, né? De Sonoma é uma região que eu gosto muito. Paso Robles, que é uma região super pitoresca, que vale muito a pena conhecer. Tem grandes vinhos. Inclusive, Nova York também tem produção de vinhos. Ali na região dos Hamptons. E uma das uvas que eles mais cultivam ali são os brancos da Riesling. E os chilenos? Os chilenos são os vinhos mais importados hoje para o Brasil, né? Assim, que o Brasil mais importa, mais consome, né? São os chilenos. Chile também faz grandes tintos, faz também bons pinots, bons brancos de regiões de clima mais frio, ali mais perto da costa, né, que tem mais aquela brisa, então é muito propícia para brancos de Sauvignon Blanc ou para um Pinot Noir, por exemplo. E a gente tem essa vantagem, né, por conta de acordos comerciais, de que os vinhos chilenos eles chegam aqui muito mais barato do que os vinhos europeus, por exemplo. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a sommelier Amanda Loyo.
vamos continuar conversando com a sua mulher, Amanda Aloy. Amanda, agora tem um negócio de uma refeição harmonizada com vinho. O que é isso? Então, quando a gente harmoniza vinho com comida, quer dizer que a gente está combinando esses dois elementos, o vinho e a comida, para que eles criem talvez aí um terceiro sabor, que é exatamente esse casamento aí que a gente vai sentir no paladar do vinho e da comida. Quem é que determina isso? É o chefe ou a sommelier? É o sommelier. Uma das funções do sommelier é exatamente criar harmonizações, né? Fazer harmonizações. Então, num restaurante, por exemplo, o sommelier vai estar lá e vai sugerir um prato para acompanhar um determinado vinho, ou o contrário, não é? Muitas vezes a gente pede um prato e quer um vinho para acompanhar. E a função do sommelier é exatamente essa. Confusão. Bacalhau é vinho tinto ou vinho branco? Então, são os dois. Não existe mais aquela regra de peixe com brancos e carnes vermelhas com tintos, né? O bacalhau é um típico exemplo disso, porque o bacalhau é um peixe que tem muita estrutura. Então, tem estrutura, é um peixe pesado, não é um peixe que ele tem fibra, além disso tem muito sal. Então, é preciso ter um pouquinho de cuidado com o sal do bacalhau, mas o bacalhau ou ele vai com um branco com uma leve passagem em madeira, um branco que tenha mais peso na boca, ou ele vai com um tinto mais jovem, um tinto que não tenha tantos taninos para não brigar exatamente com o sal do bacalhau. Olha, durante muito tempo, o meu vinho preferido é o Grande Jó. O Grande Jó acabou, foi? Não. Existe ainda, da Real Companhia Velha. Ele ainda é produzido. Aqui ele não chega muito, mas em Portugal ele ainda é vendido. E o vinho do Porto? O que é o vinho do Porto? O vinho do Porto é um néctar, não é? O vinho do Porto, ele é um dos grandes vinhos do mundo, né? Junto com o vinho Madeira, que também é português. É considerado está entre os 5 melhores vinhos do mundo. E é o vinho sempre do brinde da Rainha Elizabeth. E é um vinho fortificado, né? É um vinho que tem adição de aguardente vínica. Então, na produção do vinho do Porto, chega um momento que o sumo ele ainda está doce e é adicionado aguardente vínica, e esse aguardente ela interrompe a fermentação. Então, fica um vinho doce e fortificado, né? Geralmente aí em torno de 20 graus, entre 19 e 21 graus de álcool é que tem um vinho do Porto, né? Existem vários estilos também de vinho do Porto. Nos seus estudos, é verdade que a pessoa tomar um copo de vinho por dia vai melhorar o funcionamento do coração? Há controvérsias. Há controvérsias. Há controvérsias. Alguns médicos... não é várias taças, não, uma taça. É uma tacinha. Não é? Na verdade, o que dizem é uma taça para mulheres e 2 taças para homens. Né? O homem tem um metabolismo, né, melhor para digerir o álcool. Então, mas muitos médicos afirmam que qualquer dose de álcool, e vinho é álcool, já é maléfica ao organismo, não é? E existe também a outra corrente que diz que faz bem para o coração, faz bem para uma série de coisas. E eu acho que faz muito bem para a cabeça e para o bem-estar da gente, né? Muito mais do que... Amanda, você continua estudando muito, né? Sim. Sobre vinho, né? Vinho a gente não para. E tem sempre novos assuntos. Isso. Vinho muda muito, porque principalmente agora, com essas mudanças climáticas todas, então, muitas vezes há mudança nas regras das regiões, né? Principalmente quando a gente fala de Europa, que tem uma legislação muito rigorosa com relação aos vinhos. Então, a gente realmente não pode parar de estudar, porque está sempre em mudança. Desde que você começou, aumentou muito o consumo do vinho pelas mulheres? Sim. Isso... Eu fui uma das primeiras mulheres sommeliers aqui do Recife e também fui, acho que, a pioneira em oferecer cursos voltados 100% para mulher, inclusive lá no Clube do Vin. A gente começou com essa história de
no mês das mulheres, fazer um curso só para mulheres. E de lá para cá, assim, foi, acho que em 2010, mais ou menos, que começamos com esses cursos. E eu continuo fazendo cursos e confrarias só para mulheres, mulheres que se reúnem ali para beber um bom vinho, para aprender um pouco mais, mas muito mais para o convívio ali de relacionamento entre amigas, né? E de você ser um momento ali de relaxar. E o que é que você ensina nos seus cursos? Então, eu ensino, meus cursos, principalmente os cursos de introdução, eles são muito práticos, assim. Eu não falo muito sobre questão de produção, eu não falo sobre região. Eu gosto muito de falar sobre harmonização, sobre a parte prática mesmo. Ah, que taça eu vou usar, que taça eu preciso ter em casa, como é que eu vou guardar meus vinhos, como é que eu vou comprar um vinho, não é? Que dicas eu posso dar para as pessoas na hora de comprar um vinho. Muito mais essas dicas que possam ser aplicadas realmente no dia a dia das pessoas. Mas você só ensina para as mulheres ou ensina para os homens também? Não. Também ensino para os homens. E quais são os melhores alunos? São os homens ou as mulheres? Olha, existe uma diferença. O homem, ele se preocupa mais em estudar sobre o vinho, porque eu digo que ele também gosta de, na hora de estar num jantar com amigos ou com clientes, né, ele mostrar que sabe vinho. A mulher, ela gosta de aprender ali um pouco de tudo para saber o que é que ela vai escolher para ela beber, né? Então, ela não está tão preocupada em status, em vinhos caros, né? Ela está preocupada no vinho que ela quer beber ali no dia a dia, que ela vai levar para a piscina, que ela vai... Agora, lógico, em alguns momentos, né, que vinho ela vai oferecer num jantar, que taças ela vai servir, né? E o homem não, ele geralmente está mais... Ele quer aprender mais a técnica, assim, a parte das regiões, né, dos vinhos mais emblemáticos. E tem uns chatos que quer dizer que conhece tudo de vinho e não chega... realmente é só para esnobar, né? São os enochatos. É o enochato, né? Existem assim. Tem uma história engraçada que em Nova York, recentemente, trocaram o vinho, né? O cara pediu lá um vinho caro e o sommelier errou e colocou o barato. O cara colocou o barato e não notou a diferença, né? E ele dizia que ele era um enochato, né? Agora, uma coisa é certa, Amanda. O vinho é uma maravilha, né? O vinho é fantástico. O vinho, ele une as pessoas, não é? Ele traz as pessoas para a mesa. O vinho, ele traz cultura. Então, assim, você viaja sem levantar da mesa, não é? E isso tem é vinho para fantástico. sobremesa, tem? Tem. Inclusive, o vinho do Porto é um dos vinhos que se usa para sobremesa, apesar de não ser exclusivo para sobremesas. Eu já fiz jantares do começo ao fim só com vinho do Porto. Mas existem os grandes vinhos de Sauternes, em Bordeaux, né, que são vinhos feitos com uvas botitrizadas, que é um fungo que ataca as uvas. Como é um fungo? É um fungo, chama podridão nobre. Imagine. Que ele ataca as uvas e ele resseca essa uva. Quando ele resseca a uva, ela vira quase uma passa, isso concentra muitos açúcares e aí fica um vinho extremamente doce. E é um grande néctar também. Não tem um negócio de colheita retardada? Colheita tardia. Tardia, Esse Sauternes é um tipo de colheita tardia, mas a colheita tardia é exatamente você prolongar a colheita daquelas uvas para que elas concentrem mais açúcar. Então, exatamente, ela vira quase uma passa e você colhe a uva e ela vai ter ali uma densidade de açúcar muito maior. Docinho, né, não? Isso. Nós queremos agradecer a Manuela, dar os parabéns por essa verdadeira aula que ela nos deu sobre vinho. E como ela já disse, realmente, vinho é uma bebida maravilhosa e não é sem razão que era a bebida de Jesus Cristo, não é não? Jesus Cristo gostava de um vinhozinho. Nós queremos agradecer a Amanda e mandar um forte abraço para vocês e até amanhã, se Deus quiser.